Em um mundo que muitas vezes não vê além das aparências, surge uma história de força, resiliência e superação. Bom dia, estamos aqui com a Isabelle. Tivemos a honra de ter ela aqui para a gente fazer a entrevista e vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Isabelle, conta pra gente, como que é a sua rotina na escola? Bem, eu gosto muito. Eu me sinto bem também. Entendi. Você tem muitos amigos aqui na escola? Quem? O que você mais se dá bem na escola? O que eu sigo mais bem na escola é quando eu estou aqui na escola, quando eu estou com meus amigos, com a minha cuidadora. Entendi. A escola tem as adaptações necessárias para você? Quem? Entendi. Como são as suas interações com os colegas e professores? São bem, eu gosto de cogos. Entendi. Quais são os seus maiores desafios que você enfrenta aqui na escola? Os meus maiores desafios é poder conseguir fazer atividades. Entendi. Você sente que tem dificuldades em fazer amizades? Não. Entendi. Bom, pessoal, terminamos a entrevista aqui. Isa, foi um prazer ter você aqui. Meu prazer também. Ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E muito obrigada, você foi perfeita. Obrigada. Bom dia, galera. Hoje estamos aqui com a Rayane. E hoje iremos fazer algumas perguntas para ela. Rayane, quais são as necessidades especiais da Isabelle que você atende regularmente? Locomoção. A Isabelle precisa de acompanhamento para se locomover no ambiente escolar. Entendi. Mas como você lida com os cuidados físicos da Isabelle, como alimentação e higiene? Ela tem uma autonomia muito grande para exercer suas atividades. Eu só preciso estar ajudando na locomoção, como eu disse, né? E trazer o alimento até ela, que ela consegue manusear normalmente. Entendi. Mas quais são os passatempos ou atividades que a Isabelle mais gosta de fazer? Ela gosta de interagir com os alunos, tanto em sala de aula como no recreio. Entendi. Mas existe algum plano específico de cuidados que você segue para a Isabelle? Planos de cuidado, primeiramente, é a atenção, né? A atenção que eu preciso ter com ela, o carinho, o diálogo e questão de locomoção. Esses são os básicos que eu preciso estar exercendo com ela. Entendi. Mas como você vê o progresso da Isabelle dentro da escola? Isabelle é uma menina muito inteligente, muito doce. Então, assim, tudo que é passado para ela, ela faz o máximo possível para fazer. Então, as dificuldades dela são mínimas. Ela tem um potencial muito grande. Então, eu não tenho muita dificuldade com ela, não. Entendi. Mas como você vê o convívio dela dentro da escola? Ela se dá bem com todo mundo. Ela convive muito bem. Ela é uma menina muito educada, muito respeitada na escola. Então, ela se interage muito bem, tem uma boa comunicação. Não vejo problema nenhum dela com os alunos. Obrigada, Rayane, por ter tirado um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente. E aqui a gente finaliza a nossa entrevista com essa pessoa maravilhosa. Olá, bom dia. Estou aqui com o senhor Wellington. Bom dia, senhor Wellington. Tudo bem com o senhor? Tudo. O Wellington é o pai da Isabelle e eu tenho aqui 7 perguntas para fazer para ele. A primeira é: quais são as suas maiores preocupações em relação ao futuro da sua filha? Bom, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia para você. Como você disse, sou o pai da Isabelle, colega de vocês.
Bom, as preocupações que a gente tem acerca do futuro da minha filha, da Isabelle, são mais pertinentes à questão da acessibilidade social, as dificuldades que ela enfrentará no futuro. Por isso, a questão da escola em si. E o trabalho nosso é buscar que ela tenha conhecimento para que, então, num futuro próximo, ela consiga desenvolver plenamente e sozinha, é claro, né? Numa sociedade em que é necessário o convívio entre todos. Entendo. A segunda pergunta é, vocês têm uma relação boa de pai e filha? Não vou dizer perfeita, porque perfeição seria hipocrisia, mas de pai e filha eu acho que dentro dos limites, claro, às vezes ela fica meio emburrada porque a gente chama atenção, é necessário pela educação e para a educação isso. Mas, num contexto geral, tem sido ótimo, graças a Deus. A terceira pergunta é, como vocês descobriram sobre a deficiência da sua filha? E como foi o processo de adaptação para a sua família? Bom, são duas perguntas. A questão da descoberta, ela tinha, logo após o nascimento, ela tinha algumas dificuldades de se manter de pé. Quando tinha 1 aninho, com 2 anos e 7 meses, a gente iniciou o tratamento de forma corrente ou cotidiana. E nesse decorrer do tempo, aí veio fisioterapia, fonoaudiologia, as consultas com o neurologista, e aí descobrindo o que seria melhor de adaptá-la, de adaptar no dia a dia. Então, o que a gente sentiu, uma dificuldade imensa na questão da saúde pública, que é necessário, então foi preciso recorrer à saúde privada, e isso gerou um custo muito alto. No contexto dos nossos dias, tem sido tranquilo, pela adaptação que ela conseguiu ter e absorver, aprender em si. Então tem um cotidiano normal, uma vida normal em casa, na escola, claro, dentro das suas limitações. Mas no mais está tranquilo. A quarta pergunta é, quais são os interesses e hobbies da sua filha? O hobby dela, jogar, desenhar, conversar muito, ali conversa demais. Esse é o hobby dela, tem outro. Entendi. A quinta pergunta é, quais foram os momentos mais desafiadores que você enfrentou como pai de uma criança com deficiência? Como pai, eu vou falar como família, que isso inclui também a minha esposa. O mais desafiador é conseguir se adaptar. Esse é o aprendizado maior, é o nosso aprendizado para conseguir educar uma criança com deficiência. Essa é uma dificuldade maior. Num segundo ponto, vem a questão da acessibilidade social, que é a inclusão social chamada nas escolas. Então, existem as suas dificuldades, atenuantes e agravantes. E isso faz com que, num contexto geral, tenha mais dificuldades. Eu acho que as famílias que têm uma criança com deficiência, são acometidas por esse problema. A questão do acesso ao serviço público, a questão da mobilidade social, que são calçadas, são acesso aos comércios, à entidade pública, e hoje no nosso contexto tem sido melhorado gradualmente. A gente espera que isso chegue num patamar maior, mas são essas as dificuldades que a gente enfrentou de forma maior, eu creio isso. Entendo. A sexta pergunta é, como você lida com as consultas médicas e terapias necessárias para a sua filha? Hoje, no início, a gente precisava levar a Isabelle num neurocirurgião, é o que faz acompanhamento com ela hoje. E todos são particulares. Por quê? Porque o serviço público, ele demanda, até porque o acesso é um pouquinho mais difícil, não vou dizer que é difícil, mas é um pouco mais difícil, demanda tempo para marcar consultas. Então, a questão é levar num médico particular. E isso faz com que haja um custo
No início, ela precisava fazer o acompanhamento em torno de 3 meses, 4 meses, ela precisava fazer esse acompanhamento. Hoje, graças a Deus, é 6 meses, 1 ano que a gente faz a bateria de exames, ver como que está o desenvolvimento dela. Então, essa é a dinâmica. A fisioterapia, o nosso município oferta a fisioterapia pública para as pessoas que necessitam. Então, a cada 6 meses, ela faz uma bateria de sessões de fisioterapia. E aí para um tempo e depois retorna novamente, 6 meses depois. Entendo. A 7ª pergunta são: quais são os seus maiores desejos para o futuro da Isabelle? Bom, desejos de paz e tranquilidade, mesmo num mundo tão conturbado. O que a gente deseja, não só para a minha filha, mas para todas as crianças que têm um grau de deficiência, é uma acessibilidade maior nas escolas, com a inclusão social, maior participação, um ensino de qualidade, esse é o nosso desejo. Quanto ao meio social, acessibilidade, tanto em calçadas, dentro da mobilidade urbana, calçadas, comércio, com o acesso mais fácil para as crianças, tendo em vista desequilíbrio, a mobilidade com cadeira de rodas, dentre outras tantas deficiências. Então, a participação maior da sociedade faz com que as pessoas que têm algum grau de deficiência, ou que são as chamadas crianças especiais, elas se sintam mais inclusas na sociedade. Isso faz com que elas participem mais, consigam trazer uma gama maior de informações, tanto para si quanto para aqueles que o cercam, que vivem no seu meio social. E vou dizer, uma paz interior, né? Porque a paz, num contexto geral, é um tanto quanto difícil, tendo em vista as dificuldades inerentes na sociedade. Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista que agora com o Wellington. Muito obrigado, Wellington, por você ter tirado um pouco do seu tempo para nos ajudar aqui. Eu que agradeço a oportunidade concedida. Bom trabalho de vocês, que Deus abençoe, fortaleça sempre. Amém.